Estamos aqui no cartório eleitoral de Matão para atualizar as informações nesse pós-eleições municipais. Matão só tem o primeiro turno, há cidades no Brasil que há o segundo turno, mas não é o nosso caso. Thalita, com relação aí às abstenções, estávamos agora fazendo um cálculo, né? Você me dizia que 25% dos eleitores de Matão se abstiveram de votar. Eles precisam agora justificar esse voto e só fazendo uma consideração de que é um número de abstenção muito alto, né? Isso, a gente teve 25%, né, de eleitores que eram aptos e não compareceram às urnas. Desses 25%, a gente precisa considerar aqueles que estão acima de 70 anos e não precisam justificar, não precisam fazer nenhum procedimento porque eles são facultados, né? Foram esses eleitores que estão acima de 70 anos e os que não têm 18 ainda, também tem esses, né? Os demais não são obrigados a votar, isso? Isso, igualmente não são obrigados a votar, eles são aptos, podem votar, mas não são obrigados, com menos de 18 anos. Então, entre os 18 e os 69 anos, quem não compareceu às eleições precisa realizar a justificativa. A justificativa, via de regra, é feita no dia da eleição, seja via aplicativo e-título, que funcionou um pouco não funcionou, seja via site também do TSE, que estava recebendo as justificativas, ou então nas sessões eleitorais, que estavam recebendo também justificativas aí no Brasil inteiro. Se não fez no dia da eleição, há um prazo de 60 dias, contados a partir da data da eleição, para o eleitor requerer a justificativa eleitoral. Nesse prazo de 60 dias, a gente tem como data final a data de 5 de dezembro de 2024, né? O eleitor precisa entrar no site do TSE e realizar a justificativa. Como? Ele vai preencher um requerimento, dizer com os dados dele e com o motivo do porquê ele não compareceu. Estava em viagem, estava doente, qual o motivo, e precisa apresentar um documento que justifique, que comprove esse motivo que ele está alegando. A gente recebe muito aqui, Esteves, assim, estava viajando e uma foto do mar. Estava doente, uma foto da caixa de remédio. Essas fotos, elas não são aptas a comprovar o motivo que a pessoa está alegando. Então, todos esses requerimentos que chegam aqui para a gente, eles são passados para o juiz e indeferidos. Essa justificativa não vale. O eleitor ainda continua com a pendência de ausência às urnas. Então, quais são os documentos que comprovam? Se se o eleitor estava doente, pode ser... A gente até recebeu aqui o adesivo do pronto-socorro que tem o nome e a data, o horário que ele compareceu lá. Então, isso a gente até considera válido, porque ele realmente passou pelo pronto-socorro naquele dia, né? Ou um atestado médico, ou, sei lá, um atestado geralmente que é o que prova, né? Só a foto da caixa de remédio, isso não comprova nada que a pessoa estava doente, né? E não pôde comparecer. Se estava viajando, a gente aceita um comprovante do pedágio, por exemplo, do dia da eleição, ou um cupom fiscal de algum restaurante que ele comeu, né, no dia da eleição. Hotel, passagem aérea, passagem de ônibus, enfim, qualquer desses documentos que seja da data da eleição ou do hotel, que seja do período, né, que a data da eleição estava dentro, a gente aceita como justificativa. Agora, lembrando que acho que são só esses dois casos, né, de viagem e por motivo de doença. Isso. Excetuando esses dois casos, não justifica a ausência, né? Ou então quando a pessoa está viajando no exterior também, que aí ela tem um prazo maior um pouco, que é da data que ela retorna para o Brasil, mas aí já é um caso mais raro de acontecer, né? Excetuando essas duas situações aí, ou estava trabalhando também, né? Apesar de o eleitor ter direito a ser dispensado do trabalho, caso ele de repente não quis ser dispensado, preferiu trabalhar, ele pode justificar com a declaração, ou o ponto, né, a folha ponto, ou uma declaração de que ele estava trabalhando. Então, fora essas três situações, eu não me recordo aqui de cabeça nenhuma outra que justifique a ausência às urnas, mas se houver, né, uma outra justificativa que a gente não está lembrando agora no momento, o eleitor entra com o pedido. Seja plausível. Isso, ele entra com o pedido e apresenta o documento, né, que comprove essa ausência às urnas, o motivo pelo qual ele se ausentou. Não pode ser só porque eu não quis ir votar, esse não é o motivo que a lei entenda como que você pode justificar. Porque o voto ainda não é facultativo no Brasil. Isso, porque o voto é obrigatório, exatamente. Agora, me fala uma coisa, e quem não o fizer? A justificativa.
Quem não faz a justificativa, a pessoa pode pagar uma multa, né? É uma multa muito baixa, o valor irrisório de R$ 3,51 por turno que a pessoa deixa de votar. Mas, entretanto, né, é necessário fazer uma forma ou outra. No caso, se o eleitor não quis ir votar, porque não foi votar porque não quis, ele tem a opção de pagar a multa e regularizar a sua situação eleitoral. O importante é o eleitor ou eleitora regularizar essa situação eleitoral e não deixar pendente com a ausência às urnas, porque o título eleitoral fica irregular, pode ser cancelado depois de 3 turnos que ele não comparece e aí ter o CPF bloqueado. A gente recebe aqui pessoas que teve bloqueado o seu benefício, teve bloqueado a conta em banco, não conseguiu tirar passaporte. Então, está tudo interligado, como a gente cansa de falar, né, para os eleitores. Financiamento. Isso, financiamento, tudo que está atrelado ao CPF, o eleitor vai ter um problema posteriormente, na hora que o título estiver cancelado. Então, ou fazer o recolhimento da taxa, ou apresentar o requerimento de justificativa via o site com o documento que comprove a ausência, a gente orienta que o eleitor faça uma coisa ou outra, mas que regularize essa situação de que ele está hoje. Apesar das campanhas e das informações fartas com relação ao assunto, né? Isso, a gente vem informando isso desde antes das eleições, agora mais ainda fazendo essa entrevista, né, para poder passar todas essas orientações para o eleitor. A gente fala mesmo para o eleitor ser consciente e regularizar a sua situação para não ter um problema futuro. Thalita, com relação ao primeiro título de eleitor. Sim, primeiro título de eleitor. A gente está recebendo bastante jovens, né, que precisam fazer também o primeiro título, mas a gente não está fazendo ainda. Porque, apesar de Matão ter tido só um turno, o sistema ele é a nível de Brasil e a gente tem 2 turnos aí em muitos lugares do Brasil. Então, o sistema ele só volta a fazer as alterações no cadastro eleitoral depois de passar do segundo turno. Então, a data nossa hoje é 5 de novembro para voltar a fazer qualquer alteração no título de eleitor, seja para tirar um novo título, seja para fazer transferência de cidade, seja para alterar nome, para alterar local de votação. Qualquer operação no título de eleitor é só a partir de 5 de novembro. Thalita, com relação agora à mudança, né, de zona eleitoral. Sim, a gente... Seção, né? Isso, e também de zona. Aqui em Matão a gente tem um local novo, né, que é lá no Laranjeiras. Então, a gente abriu esse local há pouco tempo, foi esse ano ainda. Pode ser que alguns eleitores não tiveram tempo de pedir essa alteração. Muitos, você ficou sabendo? Eu estive lá no dia. E aí eles procuraram lá para votar, é isso? Então, a gente fez uma campanha bastante grande ainda na época, em TV, rádio, a gente fez bastante entrevista e também a gente mandou para os pais dos alunos, informando, porque querendo ou não, os eleitores que vão ter mais interesse são aqueles que moram ali nas redondezas, né? Então, a gente mandou tanto para os pais dos alunos que estão lá no Laranjeiras, quanto nas escolas mais próximas, a gente mandou bastante recado para os pais. Mas, enfim, às vezes, como abriu há pouco tempo antes de fechar o cadastro, pode ser que o eleitor não teve tempo de vir até o cartório e fazer esse pedido. E aí não conseguiu votar nessas eleições lá nesse novo local. E aí agora a gente vai abrir em novembro para poder fazer essa alteração e o eleitor pode pedir para votar nas próximas eleições lá no Laranjeiras e aí tranquilamente perto de casa votar. Lá apenas uma sessão e com menos de 200 eleitores nela, acho que é coisa de 159. E segundo a diretora lá do local, né, que é o casal Maria Marcondes Ciarlo, né, há uma capacidade lá de mais 9 salas que podem ser transformadas em sessões. É verdade, a gente tem uma capacidade bastante grande lá, né, de receber os eleitores. Porém, a gente depende da procura, né? A partir do momento que o eleitor vai procurar, a sessão ela fica com até 350 eleitores. A partir do momento que a gente tiver mais 200 eleitores naquela sessão, que é a única que está aberta, o sistema automaticamente abre uma segunda sessão eleitoral ali. E, de acordo com a diretora mesmo, 9 salas a gente poderia abrir ali. Em 9 vezes 350 é o tanto de eleitores que o local comporta. Agora, Thalita, me fala uma coisa, e a rotina, né, dos cartórios eleitorais, onde não há segundo turno, como é que fica? Qual que é a rotina agora? Tá, a gente tem um trabalho bastante grande que é de organização do material que voltou dos locais de votação, né?
A gente aqui em Matão, a gente adota o critério de arquivar tudo com as quantidades, que é a orientação do tribunal. Então, tudo que volta do local de votação a gente conta. Arquiva em caixas e conta quantidades, etiqueta, porque faz parte da logística da eleição. No próximo ano, o tribunal vai perguntar para a gente quanto a gente tem de cada material, para então eles enviarem a quantidade que falta. Então, é ainda um período que a gente está finalizando essa organização. Para os cartórios que têm competência de prestação de contas, que é o caso aqui de Matão, né? A gente está se preparando também para receber as contas, as prestação de contas dos candidatos, em especial dos candidatos eleitos, né? Que precisam ter as contas analisadas até 3 dias antes da diplomação. Senão não se diplomam. Não, se as contas não forem aprovadas, né? Ele pode ter um problema aí com a diplomação. Thalita, tem também os boletins, né, de urnas que ficam também aqui no cartório à disposição, né? Isso, a gente tem a consulta, né? Isso, os boletins de urnas afixados aqui para poder dar publicidade, né? E eles ficam aí até o início de janeiro publicados aqui, para quem quiser consultar. E as urnas são lacradas e ficam aqui hospedadas, né? Dormindo aqui até a próxima eleição. Isso, as urnas ficam lacradas também até janeiro, ou até o que o tribunal determine. O prazo inicial é janeiro, mas pode acontecer se tiver alguma impugnação aí a nível de estado, das urnas, do sistema, que elas fiquem mais tempo lacradas. Senão, em janeiro, a gente está liberado para tirar lacre e tudo mais. Com relação às candidaturas que foram impugnadas? A gente tem ainda um candidato que a gente não tem ainda decisão do tribunal, né? Mas a gente não tem nada a fazer a não ser aguardar. A gente precisa aguardar para ver qual vai ser a decisão dos tribunais superiores. Dependendo do que for decidido, há uma na nova... verdade, desculpa, a gente tem 2 candidatos, né? Dois, né? É que só o vereador, o candidato a vereador, que a depender da decisão, a gente vai ter a alteração. Com relação ao candidato a prefeito, não, porque ele não foi vitorioso na eleição. Caso tivesse sido, sim, interferia no resultado e uma nova eleição, né? Desculpa aí fazendo a correção. Qual é o recado que você deixa para o eleitor de Matão? Para o eleitor reforçando essa necessidade de regularização, né, do título de eleitor, caso ele não tenha comparecido, e também para o eleitor que precisa fazer alteração no título, comparecer logo assim que o cadastro abre, que é 5 de novembro, para ele fazer isso com tranquilidade. E o primeiro título, aguardar com expectativa que vai ter o tempo também para ele, né? Isso, o primeiro título também, tanto o primeiro título quanto alterações, compareça assim logo que abre a partir de 5 de novembro e não deixar lá para a última hora, que a gente já começa a falar, sai de uma eleição falando da próxima, né? Não deixa lá para a última hora, nas vésperas das eleições de 2026. 6, né? Porque agora tem para governador e deputado, né? Isso, e senadores. Isso. Temos de 2 em 2 anos, né? De 2 em 2, então a gente começa agora em 5 de novembro e vai até maio de 2026. Tem bastante tempo aí, se organize e venha fazer o título de eleitor o quanto antes.